Depois de ter tido a nossa aula com o teatro interativo e a gente ter tentado resolver aquele problema que era como os persas poderiam conseguir organizar o seu império depois de ter conquistado um território tão grande, a gente teve em sala todas aquelas discussões, vocês deram as ideias de vocês, a gente comparou com o que eles criaram. Eu resolvi que seria uma boa a gente ter esse vídeo para organizar um pouquinho as informações e garantir que tudo fique certo aí na cabeça de vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é assim: os persas criaram um império gigantesco. Eles conquistaram uma quantidade muito grande de povos, o império deles se espalhou por mais de um continente, então eles invadiram Mesopotâmia, invadiram o Egito, conquistaram povos que tinham religiões diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, formas de economia diferentes, e entre todas as diferenças que esses povos tinham, basicamente a única semelhança deles era que todos odiavam seus conquistadores, que eram os persas. Como conseguir organizar um império dessa forma para garantir que ele tenha uma longa duração, para garantir que as revoltas internas não destruam o império, para garantir que haja uma boa comunicação entre as pessoas? E isso é uma pergunta muito importante, não só pelo que aconteceu lá, séculos antes de Cristo, no Império Persa, mas porque a forma que eles escolheram de organizar o império, de alguma forma, inspira uma série de outras organizações que a gente tem, não só do Império Alexandrino, do Império Romano, mas formas que a gente tem do governo até o dia de hoje. Há muita coisa que os governos usam hoje em dia para organizar o governo que foi inventada ou aprimorada de alguma forma pelos persas lá séculos antes de Cristo. Bem, a primeira dessas é a divisão do império em satrapias. O Império Persa, ele era um território muito grande, e aí teve-se a ideia de dividir ele em 20 satrapias, em 20 regiões do império. Cada uma dessas regiões seria governada por um sátrapa. O sátrapa, ele não era exatamente o rei do local. Ele tinha algum poder de governar, mas ele obedecia o imperador. Ele era um funcionário do imperador da Pérsia, que tinha a função de ajudar a administrar aquele local e especialmente de garantir que os impostos chegassem até Persópolis ou Persépolis, que era a capital. Como que isso acontecia? A ideia era mais ou menos assim: cada povo continuaria produzindo a mesma coisa que produzia antes, seja na parte de agricultura, seja no comércio, seja criação de vinho, azeite, mineração de ouro, não importa o que fosse, só que uma porcentagem disso seria entregue para os persas. E o sátrapa, acima de tudo, tinha a função de garantir que isso chegasse até os cofres do imperador. Normalmente esse sátrapa, ele era alguém do próprio povo conquistado, o que facilitava ele já conhecer os costumes, já saber os riscos de revolta que haveriam naquele local, já conhecer a língua, já conhecer a religião, e ao mesmo tempo, ele não podia ser alguém que já governava aquele povo antes da invasão, ou que teria o direito natural de governar o povo. Porque senão, se você coloca o faraó do Egito para ser o sátrapa do Egito, provavelmente ele vai usar aquele poder que ele tem nas mãos que os persas deram para ele, para tentar fazer com que o Egito fique independente de novo dos persas. Mas você pega alguém que naturalmente não teria nenhum poder dentro do Império Persa, nenhum poder dentro do Egito, e os persas é que trouxeram poder para essa pessoa, de alguma forma ela seria muito grata aos persas. Bem, seguindo a isso então, a gente tem também a ideia dos olhos e ouvidos do rei. Porque não se poderia confiar 100% nesses sátrapas, e não se poderia confiar 100% em que aquelas províncias não iam querer de alguma forma fazer sua independência. Muito pelo contrário, era provável que em algum momento eles iam querer fazer sua independência. Esses olhos e ouvidos do rei são espécies de espiões que ficavam, de alguma forma, investigando o sátrapa e também as pessoas dentro da satrapia. E se eles percebessem alguma tentativa de revolta, algum descontentamento muito grande contra os persas, alguém falando mal dos persas, tentando incitar as pessoas contra os persas, de alguma forma ele conseguia fazer com que essa mensagem chegasse até o exército persa, e esse exército puniria aquela pessoa. Era sempre feito de uma forma secreta, nunca podia ser alguém que abertamente fosse um olho e ouvido do rei, porque se isso fosse abertamente, você só esconde aquilo diante da pessoa que é autoridade. E aí, propositalmente, precisava ser alguém que tivesse infiltrado ali no meio e que passasse desapercebido.
às vezes até ocupando um cargo menor, menos importante, um comerciante, alguém que fosse um servo, alguma coisa assim, mas na prática era um alto funcionário do Império. Outra parte de organização muito importante dos persas são as estradas reais. Estrada parece uma coisa simples e comum para a gente hoje em dia, mas a criação das estradas reais persas foram indispensáveis para que o Império funcionasse. Você tem essas estradas passando por todas as satrapias, e elas facilitavam com que as tropas persas chegassem rapidamente nos outros locais, especialmente a comunicação dentro do Império. Ah, mas naquela época não tinha carro? Por que era preciso então ter estrada? Soldados não andavam a pé? Sim, a maior parte das vezes eles andavam a pé. Mas a gente tem que imaginar que quando você leva um exército para a guerra, você não manda só os soldados. Tem todas as armas, tem as barracas onde eles vão dormir durante todo o tempo da campanha de guerra, tem todo o alimento que eles vão precisar durante aquele tempo, tem as armas. Você não vai levar um arqueiro com uma flecha só, ele vai ter uma reserva de armas junto com ele. E isso tudo é transportado em carroças. Só que carroças não atravessam rio, carroças não atravessam florestas fechadas. Se você já tem uma estrada com tudo organizado para a passagem disso, você faz com que seja muito mais rápido e eficiente. Mas, além disso, as estradas reais persas também possuíam o sistema de correio. Como que funcionava isso? Mais ou menos a cada 20 quilômetros existia um posto. Esse posto haviam mensageiros descansados, com cavalos, um local de descanso para as pessoas. E quando você tem que fazer uma mensagem atravessar todo o Império, se você coloca ela nas mãos de um mensageiro, essa pessoa num cavalo, correndo em velocidade para chegar no outro lado, ele vai cansar, o cavalo também, ele vai precisar se alimentar, ele vai dormir. E não é necessário que o mensageiro chegue do outro lado, é necessário que a mensagem chegue do outro lado. Porque 20 km é mais ou menos o quanto um cavalo com seu cavaleiro conseguem avançar em alta velocidade antes do cansaço ficar muito grande. E aí quando eles estão chegando perto a esse próximo posto, eles dão algum sinal sonoro, por exemplo, uma corneta já deixa preparado o pessoal daquele posto, avisando que o mensageiro está chegando. Um outro mensageiro descansado, com o cavalo descansado, sobe no cavalo, e aí ele recebe a mensagem e sai em velocidade até o próximo posto. Então a cada posto de 20 km, o mensageiro e o cavalo ficam e descansam. Um novo mensageiro e cavalo continuam, mas a mensagem, essa nunca para. Então algo que demoraria meses é feito em poucos dias, atravessando o Império inteiro, no sistema mais eficiente que eles tinham de comunicação naquela época. Além disso, a gente tem também a criação de uma nova religião. Por que religião é importante para organizar o Império nessa época? Se a gente for ver, basicamente todos os governos da Antiguidade tinham todos os povos da Antiguidade tinham governos baseados na religião. E funcionava assim. Se a gente for ver, os egípcios, o faraó mandava porque ele era, de alguma forma, herdeiro dos deuses. Ele era parente dos deuses, ele também era um deus, tanto é que era mumificado. Na Mesopotâmia, os sacerdotes que governavam cidades, eles eram representantes desses deuses. Na Índia, a sociedade de castas dividia todo o poder baseado no deus Brahma. Então, você conquistar povos de religiões diferentes, de alguma forma é um grande problema. Se você tenta impor uma nova religião, você tem uma revolta, mas sem controlar a religião, oficialmente quem deveria governar não é você, mas é algum outro governante que já estaria lá por direito divino. E os persas vão fazer com que com muita força se divulgue uma religião chamada Zoroastrismo, baseada nas ideias de um profeta chamado Zoroastro. É uma religião que não é baseada exatamente em deuses, mas em princípios. Princípio do bem, princípio do mal, ou Deus do bem, Deus do mal. E isso podia ser aceito em todas as religiões, porque a ideia de bem e mal mais ou menos cabiam dentro de todos aqueles deuses que existiam nas religiões conquistadas. Ou até mesmo dentro da região dos judeus, que também fazia parte do Império Persa. E no caso, Deus seria o do bem e o diabo seria o do mal. Mas isso cabia também nas outras religiões, Deus da morte, Deus da vida, no Egito, por exemplo. E essa religião ela vai se difundir com tanta força que a gente tem vestígios delas muito fortes até os dias de hoje. É lá que inventam, por exemplo, a ideia de que os deuses se comunicariam pelas estrelas. Então a gente tem daí a questão do zodíaco, da astrologia e assim por diante. Além de tudo isso, a gente também tem outras padronizações que foram muito importantes. Por exemplo, a criação de uma moeda que valesse para todos aqueles povos.
De alguma forma a gente já tinha tido moedas mais ou menos regionais em cada local, por exemplo no Egito a gente tem os debens, mas pela primeira vez surge uma moeda que era cunhada apenas pelo imperador ou por funcionários imperiais, apenas ele tinha o direito de cunhar essa moeda, e essa moeda seria válida e seria a moeda oficial de todo o império. Então é a primeira moeda de grande circulação que a gente tem, a primeira moeda internacional, por assim se dizer, o que garantia a facilidade do comércio entre as regiões, ou que pouco a pouco uma região passasse a depender da outra. E o que dava unidade para essas regiões justamente era o fato de ter um império que unia elas, que era o Império Persa. Além disso, a gente também tem uma situação que não é 100% comprovada, mas tem a ver com o exército dos persas. Era muito comum, quando povos atacavam outros, a gente ter captura de crianças do povo conquistado, crianças bem pequenas, que eram transformadas em guerreiros daquele novo povo. Normalmente povos que faziam ataques em outros locais, sobreviviam de saque, tinham mais ou menos isso. Mas o que tudo indica, os persas também usaram isso, não somente no momento de ataque, mas a prática relativamente comum de se pegar, assim como se pegava impostos de outras coisas, de se capturar crianças dos povos conquistados, para garantir que eles fossem educados dentro da cultura persa, como se fossem persas, educados inclusive para ser guerreiros, e com isso a população persa cresceria de forma mais rápida do que as outras populações que tinham sido conquistadas, o que garantiria para eles aí alguma unidade de poder. Também nessa época a gente tem a adoção do sistema alfabético de escrita. Cada um daqueles povos conquistados tinha uma escrita diferente. A gente já viu que os fenícios tinham inventado a ideia do alfabeto, e que ela era muito prática, porque o mesmo conjunto de símbolos, e era um conjunto pequeno de símbolos, podia ser usado para escrever várias línguas diferentes. Só que os persas, como tinham um império muito grande, vão popularizar essa ideia da escrita alfabética para todos os povos conquistados, de alguma forma trazendo ainda mais unidade para eles. Agora, o que tudo isso tem a ver com os dias de hoje? Se a gente for parar para pensar um pouquinho, a maior parte dessas ideias continua existindo. Por exemplo, se a gente for pegar o Brasil, a gente não tem satrapias, mas a gente tem os estados brasileiros. A maior parte dos países, que são relativamente grandes, eles possuem o seu território dividido em estados, províncias, coisas desse tipo. E, se a gente for ver, tudo bem, não existe um imperador, mas existe um governo federal. E as leis federais, elas têm que ser válidas em todos os estados. E o estado é uma coisa que é muito além do que o tamanho de uma simplicidade. Então a ideia da gente ter essa divisão em estados, de alguma forma, veio das satrapias dos persas. Tudo bem, a gente tem eleições, eles não tinham exatamente eleições para esses sátrapas, mas é uma semelhança muito grande. O que dirá então da necessidade das estradas para garantir o comércio entre as regiões e para garantir inclusive a comunicação entre os locais. Isso foi criado por eles e vai ser mantido por praticamente todos os países, todos os povos, cada vez mais importante as estradas passarem por todos os locais. Em termos religiosos, a gente também tem uma semelhança. Se a gente for parar para pensar bem, tudo bem, eles criaram uma religião nova. Hoje em dia, basicamente, governos não criam religiões novas, mas uma vez que eles tinham uma religião que permitia que cada um continuasse com a sua própria religião, a gente tem a ideia muito grande de tolerância religiosa. Aceitar a cultura e a religião de cada povo dominado e garantir que isso não influenciasse no governo. A pessoa tem o direito de ter a fé que ela seja, e isso é independente do governo que existe. E isso é cara do nosso governo de hoje. A maior parte dos países hoje do mundo possuem governos laicos, ou seja, governos desligados da religião. A ideia de olhos e ouvidos do rei é um pouco mais difícil. Afinal, são espiões, eram espiões secretos. Como que a gente pode ter a certeza que os governos usam ou não esse tipo de coisa? Mas parando para pensar bem, a maior parte dos países tem alguma agência de informações secreta. A gente tem, por exemplo, a CIA nos Estados Unidos, a gente tinha a KGB na União Soviética. A maior parte dos países tem algum tipo de serviço de informações, incluindo o próprio Brasil, tem a Agência Brasileira de Informações, e nesse caso são grupos que servem para espionar de alguma forma o próprio povo. E aí no caso, óbvio, não é quem critica o governo desaparece, mas o governo acaba tendo um certo controle sobre o seu território a partir dessas pessoas, dessas agências. Ideia essa criada pelos persas também.
O que dirá então também da ideia dos impostos. Ou seja, um mesmo local receber impostos de um grande território, no caso do Brasil, uma parte de tudo que todo mundo produz, todas as empresas, todas as pessoas, todos os salários, tudo vai para o governo federal. E o governo federal depois redistribui isso através de serviços para as cidades, para os estados, serviços diretos para as pessoas, não importa como seja, mas a ideia de todos terem que pagar impostos também é muito semelhante às peças, embora lá o imposto não fosse pessoal, ele fosse mais por regiões que tinham que ser pagos, mas é uma ideia que eles criaram e se manteve firme aí nos dias de hoje. Também a questão da unidade de moeda, haver rostos e símbolos oficiais nessas moedas, como a gente pode ver em qualquer nota de dinheiro nos dias de hoje. Então, perceber que a nossa estrutura de governo tem uma origem tão antiga, é importante para a gente ver a força que ela tem, talvez até para ajudar a repensar um pouco até que ponto uma coisa que foi criada há tantos milhares de anos não pode ser melhorada, transformada ou até substituída por algumas coisas mais eficientes nos dias de hoje. É isso.